Obrigado. Pessoal, muito boa tarde a todos vocês. Queria agradecer demais a presença, a disponibilidade desse tempo que a gente pode estar junto e tentando passar para vocês algumas informações importantes sobre a nova norma de desempenho. Bom, só complementando, sou o Rildo, sou engenheiro civil, sou auditor de organismo certificador, consultor de sistema de gestão e qualidade para empresas construtoras em especial. Como o Edmilson falou, eu trabalhei em grandes incorporadoras, construtoras, empresas de projetos, e ao longo dessa trajetória adquiri bastante experiência com gestão, gerenciamento de obras, de construção civil, e também nas áreas de projetos, planejamento, controle de obra e ainda com assistência técnica. Hoje eu estou aí em parceria com a Q2 Management, oferecendo para vocês esse conteúdo gratuito, e nós esperamos que possa auxiliar a todos vocês que são profissionais da área da construção civil, e também esperamos que essa palestra venha contribuir ao máximo com o conhecimento de todos. Nós procuramos adequar a palestra com base nas dúvidas que nós já recebemos, os assuntos de interesse do público que está aí presente. E com base nesses questionamentos, a gente vai tratar hoje de, basicamente, como surgiu a norma, as diferenças que ela possui das demais normas da ABNT. Nós vamos falar dos possíveis níveis de desempenho, as considerações sobre vida útil, durabilidade e manutenção da edificação. Nós elencaremos também os sistemas que estão envolvidos e as principais abordagens de cada um. E lá, por fim, vamos falar das principais responsabilidades dos envolvidos no ciclo do empreendimento e as principais responsabilidades. A norma ela foi idealizada a partir de um pedido da Caixa Econômica Federal. Inicialmente, ela foi concebida para auxiliar na análise de qualidade de edifícios de interesse social, do programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Só que pela abrangência desses conceitos, acabou que essa norma se estendeu a todos os edifícios residenciais, e esse é hoje o escopo e abrangência dessa norma, edifícios residenciais. Essa necessidade que sempre se teve de analisar a qualidade associada ao desempenho nas edificações, como é de interesse de muita gente, então passaram a participar desses estudos diversas associações de profissionais, órgãos governamentais, universidades, instituições técnicas, as próprias incorporadoras, as construtoras, fornecedores, né, empresas de projeto, fornecedores de materiais, de equipamentos, etc., que se reuniram, as principais pessoas de cada setor se reuniram para colaborar nesses estudos, dando origem à NBR 15575, que é a norma de desempenho, e que passou a vigorar oficialmente a partir de julho de 2013. Então, desde essa data, então, ela está sendo exigida para todos os novos projetos de construção. Construções novas, tá? Não vale para retrofit, para reforma, nem nada disso. Antes de tudo, é importante nós destacarmos aqui algumas questões em relação à norma. Ela é uma norma que ela não é uma norma para implantação e certificação como é a ISO e o SIAC, do PBQPH. Entretanto, os requisitos, ela é uma norma de produto, para a qualidade, que visa a qualidade do produto. Só que esses requisitos, eles têm que ser atendidos, porque, como a gente já estava conversando um pouquinho aí no chat, já está sendo exigido por auditores de organismo certificador. A gente já sabe que a Caixa Econômica Federal já tem exigido algumas questões para o processo construtivo. Então, esses requisitos, embora seja de produto, existe um link direto com o processo e com o sistema de gestão de qualidade ou qualquer outro sistema que a empresa tenha para manter a qualidade do empreendimento. Então, obviamente, serão exigidos durante certificação de sistema, análise de processo e
em qualquer outra verificação que venha a ter na construtora, incorporadora, etc. É importante dizer também que ela tem uma diferença das demais normas técnicas em geral. A norma de desempenho, a 15575, ela estabelece alguns parâmetros, ou na maioria dos itens dela, que podem ser medidos. Essa é a grande diferença. Esses parâmetros são parâmetros objetivos e são quantitativos, ou seja, ela diz o mínimo que se tem que atender obrigatoriamente para os sistemas que ela aborda, para todos os itens. Enquanto que as demais normas da ABNT, em geral, as normas prescritivas, elas dizem apenas como fazer, sem cobrar, obviamente, resultados. É importante dizer que essa é a primeira norma brasileira que trata de uma aplicação prática do conceito de desempenho. Então, ela define níveis que podem ser escolhidos, né, devem ser atendidos pelo menos o mínimo, mas que devem ser escolhidos já lá na concepção do produto. Nas definições do empreendimento já se escolhe qual o nível que vai atender da norma, porque ao longo dos capítulos ela vai dizendo quais as exigências para o nível mínimo, para o nível intermediário e para o nível superior. O nível mínimo é obrigatório. O intermediário e o superior, eles vão agregar valor, né, vão estabelecer parâmetros para avaliação e esses servirão de comparativos entre as diferentes construções. E certamente esse será um diferencial aí do produto no mercado. Já lá na primeira parte da norma, ela faz algumas considerações sobre durabilidade e vida útil do edifício e também das suas partes, os sistemas que estão na edificação, os elementos, componentes. A vida útil da edificação ou dos componentes, eles devem ser estabelecidos já na fase de projetos. Isso é uma questão bastante importante, porque vai balizar todo o processo de produção. E é evidente que as soluções melhores ou piores têm custos e, consequentemente, desempenho muito diferente ao longo do tempo. E todos nós sabemos que a vida útil ela pode ser prolongada por ações de manutenção e que devem ser realizadas pelo usuário da edificação, a questão da manutenção. Então, para que não se corra o risco de não se atingir essa vida útil que foi estabelecida lá em projeto ou foi executada de acordo para que se cumpra essa vida útil. Um dos exemplos que nós trouxemos aqui para vocês, que foi bastante questionado por alguns ouvintes, um exemplo aqui, o revestimento de fachada em argamassa pintado, né, ele pode ser projetado, por exemplo, para resistir a 25 anos, desde que a pintura seja refeita, no máximo a cada 5 anos. Se o usuário não realiza essa manutenção que está prevista, a vida útil do revestimento ela pode ser seriamente comprometida, resultando lá em patologias por falta de manutenção e óbvio, não necessariamente por uma falha construtiva. Um dos grandes avanços dessa norma é que ela categoriza as partes do edifício e traz, por exemplo, o tempo mínimo que deve durar cada uma das partes da edificação. E também fornece diretrizes para estabelecer o prazo de garantia para cada uma dessas partes. Então, falando aqui também de outro questionamento que nós tivemos, um exemplo é as fundações e a estrutura principal da edificação, ou seja, pilar, viga, as lajes, escadas e outros elementos, eles devem, de acordo com a norma, eles devem durar 50 anos ou mais. Já as vedações internas, paredes, divisórias leves, devem durar 20 anos ou mais. Igualmente os revestimentos de fachada, aderido ou não aderido, emboço, revestimento, molduras em geral, os componentes decorativos, esses devem durar 20 anos ou mais.
A norma, ela trata basicamente de 6 sistemas, e dentre esses sistemas estão o sistema estrutural, sistema de vedações internas, que são paredes internas e externas, né, paredes e vedações verticais, sistemas de cobertura, sistema de piso e sistema hidrossanitário. Além desses 5, existe sistema os requisitos gerais, que vai tratar da inter-relação que existe entre estrutura e vedações, estrutura e sistemas hidrossanitários, compatibilização de projetos em geral, adequação de sistemas de pisos. Então, fala em geral da inter-relação que existe entre esses sistemas. De maneira bastante sucinta aqui e resumida, nós vamos procurar apontar para vocês aí em resumo o que trata esses sistemas. Por exemplo, a parte de segurança, ela inclui resistência de piso e parede, suporte de cargas, como luminárias, armários. A norma tem um item específico que trata de segurança contra incêndio. Vai falar ali que visa dificultar o princípio do incêndio, a propagação de incêndio e fumaça, trata das rotas de fuga, acesso de bombeiros, equipamentos de extinção, etc. Ainda em segurança, a norma trata da segurança no uso e operação. Essa parte visa minimizar ferimentos, choque elétrico, queimadura, pontas cortantes, pisos escorregadios, quedas das pessoas. Tem um item também que fala da habitabilidade, que fala da estanqueidade à água, que fachada não pode percolar água, pisos, cobertura não pode vazar, instalações hidrossanitárias. Fala também na parte de habitabilidade sobre o desempenho térmico, ou seja, o conforto das pessoas em condições normais de uso, né, condições adequadas para o sono, para atividades normais dentro da habitação. Vai falar também do desempenho acústico, que vem a ser isolação de fachada, cobertura, isolação entre pisos, parede de geminação. Esse item, gente, é um dos mais críticos aí, e que nós podemos observar nos diversos empreendimentos a quantidade de problemas que se tem por conta de lajes fora da especificação, paredes fora de especificação, gerando ruídos aos vizinhos, pessoa andando de salto no andar e que incomoda o andar de baixo, né? Ruídos de veículo, crianças brincando no playground, música, entre muitos outros problemas que a gente tem com o desempenho acústico da edificação. Também o desempenho lumínico, que vai tratar estipular os níveis de iluminância natural e artificial, que reproduz ali basicamente as exigências da NBR 5413, e acrescenta, por exemplo, a utilização de cores claras nos ambientes, na fachada, para se garantir um conforto maior. A funcionalidade também é um requisito da habitabilidade, que vem a falar sobre espaços, se os espaços são suficientes para móveis, para utensílios, pé direito mínimo, o funcionamento das instalações com relação à funcionalidade. E tem também um item que fala sobre o conforto tátil, que estabelece ali recomendações sobre força necessária para acionar trincos, forma de trincos, de maçanetas, de torneiras, planicidade e declividade de pisos, velocidade de elevadores, entre outros itens. E tem uma parte bem específica, pequena, mas específica, que fala sobre sustentabilidade, que vai falar ali da durabilidade, as manutenções necessárias e até sobre adequação ambiental, questões de economia de água, né, que está um tema muito atual, extração de resíduos desde lá da pré-demolição e utilização de materiais adequados e que contribuam com o meio ambiente. Então a norma
pelo que vocês podem perceber aqui com esse resuminho, ela é bastante abrangente. Nós trouxemos aqui também um outro exemplo, que é fruto das questões que foram enviadas, sobre projetos de arquitetura e vedações verticais. Nós resumimos aqui nessa apresentação 2 tabelinhas para exemplificar para vocês uma parede de bloco vazado de concreto, por exemplo, uma parede de geminação, né, em que se tem um apartamento ao lado do outro. Primeiro, onde não haja ambiente dormitório, vocês podem perceber aí que a exigência, nós temos valores indicativos aí de redução sonora para alguns sistemas de paredes. Um bloco vazado de concreto de, por exemplo, 9 ou 11,5 centímetros com argamassa dos dois lados, ele tem uma redução de 41, 42 decibéis. Sendo que a norma, ela pede para a parede de unidade autônoma, onde não se tem ambiente dormitório do outro lado, ela pede uma redução entre 40 e 44 decibéis. Isso atende já ao nível mínimo, ou seja, aqui a gente pode concluir com a análise dessas tabelas que uma parede de 11,5 até de 9, revestido com argamassa, atingiria esse nível de isolamento acústico necessário para esse caso. Já os locais onde se tem ambiente dormitório, estou vendo uma pergunta aqui da Renata, né, se vale para unidades, para cômodos da mesma unidade. Sim, vale para cômodos da mesma unidade, porque o conforto acústico ele deve ser aplicado também dentro da mesma unidade. Agora, o incômodo ao vizinho é sempre maior do que para dentro da própria casa, né? Já respondendo a uma das perguntas aí. Já para locais onde se tem um ambiente dormitório, dando continuidade, já seria necessário utilizar um bloco de pelo menos 14 centímetros para atender a exigência da norma, que, como vocês podem ver aqui, ele atingiria 45, uma redução aí de 45 decibéis, e isso nos atenderia no limite ali da parede entre unidades habitacionais autônomas, né, no caso de pelo menos que se tenha um ambiente dormitório. Né? Então, é exatamente estas análises que são realizadas no projeto, que são avaliadas entre unidades, se tem um ambiente dormitório, se não tem, né, esse tipo de análise que a gente trouxe um exemplo aqui para vocês. Bom, responsabilidades. A abrangência e a distribuição de responsabilidades também foram apontadas aí na norma de desempenho. Por exemplo, incorporadores, construtores, pessoas de construtoras incorporadoras, já lá nas contratações de fornecedores, de sistemas, né, de materiais, já deve ser nas contratações definido a vida útil de projeto para cada sistema, quais são as responsabilidades pelos riscos, pelas ações, deve-se estabelecer o escopo das contratações, as responsabilidades técnicas para quem vai ficar, né? Isso para cada serviço e cada material. O incorporador ele deve identificar os riscos, riscos existentes para o projeto, os passivos ambientais, ele deve determinar o nível de desempenho que ele quer para aquela edificação, deve dizer, olha, eu quero para essa edificação um nível mínimo de desempenho, ele está atendendo, mas ele não vai usar isso como um marketing nem nada, ou pode até utilizar dizendo que atende aos requisitos da norma de desempenho. O construtor, gente, ele, como sempre é dito e como é uma tecla que se bate sempre, ele tem que conhecer as boas práticas de construção. O construtor, ele sempre tem que ter um embasamento técnico, um
base nas normas técnicas de execução, por exemplo, de estrutura, de execução de alvenaria, de execução de instalações, né? Isso é obrigação da empresa construtora. E ele tem que estar ciente e consciente que patologias acontecem. Então, ele tem que estar muito respaldado por estabelecer prazos de garantia, né, elaborar o manual do proprietário de uso e operação, né, e, inclusive, uma proposta de gestão de manutenção, para que possa ser realizada a manutenção da maneira que se tem que fazer pelo usuário. Né? E o reparo de falhas durante os prazos de garantia, óbvio, deve ser feito pelo incorporador ou pelo construtor, de acordo com a responsabilidade pré-definida, conforme a gente falou. Só que existem exclusões, óbvio, que pelo mau uso ou falta de manutenção, como a gente também falou anteriormente, e vencida a garantia, a responsabilidade tem que ser apurada, né? Se foi uma falha construtiva, se foi uma falha de projeto, se foi por mau uso, se foi por falta de manutenção, etc. Então, tem que se apurar essa responsabilidade. E o fornecedor? O fornecedor, nós temos presenciado diversas situações em que os fornecedores não estão preparados a fornecer informações sobre o desempenho do seu produto. Ora, ele é o responsável, ele é o técnico, ele é quem conhece, o fornecedor de cimento é quem conhece as particularidades do material dele. O fornecedor de um sistema, de elevadores, de qualquer sistema, de qualquer material, de qualquer parte da edificação, é quem tem condições de indicar os cuidados, os resultados que comprovem o desempenho do seu produto, qual que é a vida útil do seu produto, né? Então, essas informações, os projetistas, a construtora, a incorporadora devem cobrar do fornecedor, porque e principalmente antes de fechar o contrato com ele, dizer, olha, só que primeiro a construtora e a incorporadora, ela precisa saber quais são as exigências, isso para cobrar do fornecedor. E é justamente aí que a gente tem prestado grande auxílio para as construtoras e incorporadoras, dizendo, olha, você deve cobrar do seu fornecedor isso, esse teste, esse laudo, esse cuidado, né? Essas informações que ele tem condições de passar. Bom, os projetistas, eles têm, cabe uma parcela bem grande aí para os projetistas, com disciplinas baseadas em materiais e aplicações em campo, com informações técnicas, coisas que a gente tem visto em projetos que faltam informações para boa utilização, para boa execução da obra, né? Especificação de materiais, né? de produtos, o processo que tem que ser utilizado para atender ao desempenho mínimo, detalhes, gente, que faltam muito nos projetos, notas de projeto indicando o que tem que ser feito, o que não deve ser feito, né? E tudo isso para atender ao desempenho mínimo, ou seja, os projetistas também devem conhecer os desempenhos mínimos, indicar isso em projeto, né? Muitas vezes nós temos que fornecer para as empresas uma lista da vida útil. Por quê? Porque isso não está no projeto. Projetistas, muitas vezes, de estrutura, não coloca qual que é a vida útil da estrutura, de vedações muito menos, né? E da parte de instalações, não se tem isso também nos projetos de instalações, e aí fica uma questão vaga. Deve indicar também os projetistas manutenções dos sistemas que são considerados em projetos, para que se possa atingir essa vida útil. E o usuário, gente, não ficou fora daqui, não. O usuário, ele tem responsabilidades. Tem responsabilidades de, primeiro, fazer bom uso da edificação, né? O usuário, ele tem que entender que ele não pode deixar de lado a responsabilidade dele, né? Ele também está envolvido nesse ciclo de vida útil do produto. Ele precisa aprender que o prédio precisa de manutenção e que essa manutenção não é só corretiva, né? Ele tem que fazer, o síndico tem que trabalhar nas áreas externas e o prédio tem que ter um plano de manutenção preventiva e esse plano tem que ser seguido.
É isso que a norma traz para a gente, esclarece, né? E esse plano tem que ser seguido e todos os registros necessários das evidências da manutenção também tem que ser mantidos, né? Além de observar sobrecargas na laje, né? Reformas fora de lugar, né? Pessoas que mexem na estrutura sem comunicar o síndico, sem comunicar ninguém, sem ter uma anotação de responsabilidade técnica para fazer aquela reforma. Então, o usuário tem uma grande parcela aí no atendimento dessa vida útil para o ciclo do produto. A norma, gente, de desempenho, ela traz para nós, ela faz referência a mais de 200 normas técnicas da ABNT. Ou seja, ela está levantando uma questão de atendimento às normas técnicas que nós não temos visto há muito tempo. Na verdade, nunca se viu um atendimento ao pé da letra, ao que diz as normas, tanto de materiais, quanto de sistemas, quanto de execução de obra, né? Poucas pessoas conhecem a norma de execução, por exemplo, de estrutura de concreto, né? Todo mundo lembra da 6118 que fala de projetos, né? Mas e a norma de execução de estruturas, né? Que é muitas vezes o projeto está muito bonitinho lá, bem detalhado, mas e aí? E a execução? Cadê a responsabilidade da construtora nesse caso? Né? Então, as responsabilidades elas são dirimidas, né, e devem realmente ser dirimidas, porque o ciclo do produto da construção civil ele é muito longo. Né? Então, a norma ela cita mais de 200 normas técnicas que devem ser atendidas e que normalmente não costumam ser, né? E todos os participantes dessa produção habitacional têm responsabilidades e não, detalhe, hein, não vão poder alegar o desconhecimento das exigências normativas e que acabam tendo uma força de lei, porque a norma não é lei, mas descumprindo a norma é passível, inclusive, de demandas judiciais, etc. Benefícios, gente. Como eu disse, nós já temos escutado bastante que a Caixa Econômica Federal tem cobrado o atendimento à norma de desempenho, os auditores de qualidade, os auditores de meio ambiente, né, os auditores de segurança, têm se atentado para itens voltados para a norma de desempenho. Então, essa norma ela veio para ficar e ela é, na minha opinião, e na opinião de muitos especialistas aí, um marco para a construção civil e ela vai trazer uma melhoria da qualidade da construção, porque a partir do momento que a Caixa barra o pagamento, o auditor de qualidade aponta lá uma não conformidade que tem que se adequar, porque senão não tem o certificado. Sem o certificado do PBQPH, SIAC do PBQPH, não se tem, consequentemente, dinheiro para realizar a obra. E aí uma coisa vai somando a outra e acaba que nós definitivamente vamos ter que cumprir as exigências dessa norma. Então, a partir de agora, mais do que nunca, os projetos deverão se basear em informações confiáveis sobre as características tanto de materiais como componentes da edificação, né, recomendando-se aí aos projetistas e aos construtores que passem a exigir informações técnicas mais consistentes dos produtos que estão sendo comprados, né? Será necessário que sejam realizados de fato análises, ensaios tecnológicos com os produtos da construção civil, que são disponibilizados, a correta aplicação desses produtos, como eu disse, não existe só norma para estabelecer parâmetros para materiais, mas também para execução e aplicação, e com base nessas normas, aplicar realmente as boas práticas utilizadas que estão disponíveis aí para serem utilizadas na construção. E com essa norma, as regras ficam mais claras. O desempenho mínimo, que vai ter que atingir, né, o usuário vai poder cobrar isso,
né, se ele não teve aquele desempenho mínimo estabelecido, os prazos de vida útil, garantia, as responsabilidades de construção e manutenção que estão bem definidas agora nessa norma, né, as melhorias nos laudos técnicos para instruir eventuais demandas judiciais, né, além de parâmetros para aferir eventuais responsabilidades do não cumprimento das exigências normativas. E, com isso, nós esperamos que essas exigências da norma, né, elas possam auxiliar realmente na melhoria da qualidade tanto dos projetos como das construções, visando aumentar aí a vida útil dos empreendimentos e também, obviamente, o bem-estar dos usuários, que são os clientes e quem vai fazer uso dessa edificação. Bom, gente, eram essas as informações, basicamente, que nós tínhamos aqui ao longo da palestra. Claro, agradecer novamente, esperamos que tenha contribuído, né, para despertar essa necessidade de buscar cada vez mais o atendimento dessas exigências e conhecer algumas já, mesmo que resumidamente, as diretrizes, né, as exigências, adequando essas exigências à realidade aí da empresa de vocês, do projeto que vocês estão trabalhando, enfim, do negócio de vocês como um todo, né? E já meus contatos aí, como o Edmilson falou, nós vamos enviar para vocês por e-mail e vamos disponibilizar também o material, né? Mas já fica aí meus contatos. Estamos à disposição, gente, para qualquer questão que vocês precisem e oferecemos aí o que for necessário para auxiliá-los na interpretação, no auxílio, para melhor adequar os projetos ou parte de obra, né, seja o que for, trabalhar em conjunto para a gente conseguir atender a essas exigências. Agradeço, um grande abraço, obrigado pela disponibilidade do tempo de vocês, da atenção e abraço a todos.